Paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 22, nono dia da leitura bíblica. Hoje a leitura do livro de Gênesis, do capítulo 25 até o 27. Existem muitas coisas importantes nesses capítulos. Eu acredito que agora, já na metade do livro de Gênesis, já nos deparamos com muitas histórias e muitos ensinamentos muito legais, muito importantes. E hoje eu vejo um texto no capítulo 26 de Gênesis que pode trazer uma boa direção para a sua vida financeira. Vejamos lá capítulo 26, versículo 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Eu quero trazer 3 pontos sobre esse texto que acabamos de ler, que eu espero que vocês guardem para que a sua vida profissional e financeira possa ter um direcionamento da parte de Deus e que você consiga alcançar as bênçãos de Deus para sua casa e para sua família. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que no versículo 12 diz que Isaque semeou naquela terra algo que ele tinha aprendido de seu pai, que era um grande fazendeiro, que fazia poços, até mesmo para ajudar nessa questão da agricultura. Era um ofício que ele tinha aprendido de família mesmo, né? E muitas vezes a gente não quer fazer aquilo que os nossos familiares fazem. Pelo menos não é o nosso projeto de vida. Mas naquele momento que Isaque não tinha nada e ele estava em uma terra que ele era estrangeiro, o ofício de seu pai trouxe para ele um norte, um direcionamento, uma ideia do que fazer. E a Bíblia diz que quando ele fez aquilo que ele já sabia fazer, Deus fez com que ele prosperasse, Deus abençoou ele. Muitas vezes a gente fica tempos buscando coisas novas que nós não sabemos fazer ainda, tentando aprender coisas diferentes, mas para começar, o início de tudo se dá em coisas que muitas vezes nós já sabemos. A mudança de vida de Isaque começou com algo que ele já sabia. Não foi com algo novo, foi com algo que já era normal para ele. Então Deus, Ele não precisa de grandes coisas para mudar a nossa vida. Deus, Ele pode mudar a sua vida, mudar a sua realidade, mudar a sua estrutura financeira e familiar com os conhecimentos que você já tem, desde que esses conhecimentos sejam aplicados e utilizados da maneira correta, direcionados por Deus e buscando em Deus a prosperidade. Pedindo para que Deus prospere os seus atos, para que Deus prospere
as obras da sua mão. Porque a partir do momento que você pede para que Deus abençoe os seus atos, abençoe os seus empreendimentos, por mais que seja algo simples, Deus pode te fazer alcançar resultados muito além daquilo que você imagina. A gente pode ver que no próprio versículo 12 diz: escolheu o cêntuplo. Aí você pensar, talvez seja normal colher o cêntuplo. Mas o versículo continua dizendo: porque o Senhor o abençoou. Então, quando diz que ele colheu o cêntuplo e traz uma justificativa para ele ter colhido o cêntuplo, significa que colher o cêntuplo não era algo normal, era algo incomum. E traz uma justificativa para que ele tivesse colhido algo incomum, uma quantidade incomum, algo muito além daquilo que fosse esperado. É porque o Senhor o abençoou. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesse dia de hoje. A bênção de Deus, o favor de Deus está sobre você. Quero profetizar sobre a sua vida que talvez você não tenha grandes conhecimentos extensos e aplicados em coisas complexas, mas na tua simplicidade, naquilo que tu sabe, Deus pode te fazer alcançar resultados inimagináveis desde que você confie no Senhor a tua colheita. Um outro ponto, o segundo ponto que eu gostaria de ressaltar sobre essa leitura, é que no versículo 13 diz que o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. No versículo 14 diz: ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas. Muitos rebanhos de bois e ovelhas. Então, o homem que começou a construir a sua estabilidade financeira com a plantação, semeando naquela terra, ele enriqueceu, ele ficou poderoso, ele ficou forte, ele ficou estruturado, mas ele também, além de semear, ele começou a cuidar de rebanhos de bois e ovelhas. Muitas vezes Deus ele nos dá um ponto de partida. Deus ele nos abençoa em um plano que nos dá um começo, mas nós precisamos sempre querer mais. Deus ele não nos chamou para viver uma vida monótona. Deus espera que nós venhamos a crescer cada vez mais. Então, se Deus te fez prosperar em algo, não se contente só com isso. Pense em formas de investimento que diversifiquem a sua fonte de renda. Sabe aquele texto de Provérbios que diz: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o encontrará e partirá com 7, também com 8? Esse texto diz que nós precisamos investir em coisas diferentes. Porque depois de muito tempo, você vai conseguir desfrutar dos seus investimentos e poder repartir com outras pessoas. Se Deus tem confiado em nós o crescimento financeiro, é porque Deus ele espera que nós possamos transbordar na vida de outras pessoas. Entenda que a riqueza que Deus entrega para os seus servos não é para que eles sejam simplesmente grandes, poderosos ou então reconhecidos no mundo, mas ele nos entrega a riqueza para que nós possamos ser canal de bênção a outras pessoas. Quantas pessoas precisam de ajuda? Quantas pessoas você conhece que precisa de ajuda? Se você não conhece ninguém que precisa de ajuda, talvez você precise olhar melhor para as pessoas que estão ao seu redor.
Ou talvez você precise ir a lugares diferentes, porque existem diversas pessoas que precisam de ajuda. E muitas vezes, Deus ainda não te fez prosperar porque você ainda não tem a intenção de abençoar essas pessoas. Entenda que nada que Deus faça para você é somente porque você quer que Ele faça. Deus, Ele faz as coisas nas nossas vidas para que nós possamos ser um canal de bênção. Deus nos chamou para ser luz. Mas luz aonde? Luz no mundo. Deus nos chamou para ser sal. Mas sal aonde? Sal da terra. Deus nos chamou para ser testemunhas. Mas testemunhas dele. E aonde? Até os confins da terra. O propósito de Deus para nós não é um propósito para impactar somente a minha e a sua vida. O propósito de Deus na nossa vida é para impactar muitas outras vidas. Para que o amor de Deus seja transmitido a muitas pessoas, a diversos lugares. Então, se você tem no seu coração o desejo de crescer e de ser uma pessoa próspera, de acordo com a bênção de Deus, de acordo com o favor de Deus, entenda que você precisa ter no seu coração a vontade de ser um canal de bênção para outras pessoas. Não teria o porquê Deus entregar riquezas nas suas mãos, se não for para você fazer com que o nome dele seja glorificado e exaltado em muitos outros lugares, em muitas outras vidas. E que toda essa riqueza que Deus te entregar sirva para que ele seja reconhecido, glorificado e exaltado. O terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar desse texto é que no capítulo 26, versículo 14, depois de dizer que ele tinha muitos rebanhos de bois e ovelhas, numerosos servos, diz assim: por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Isaac estava vivendo na terra dos filisteus. O favor de Deus estava sobre a vida dele. A bênção de Deus estava sobre a vida de Isaac. Deus fez com que Isaac crescesse, ficasse próspero naquele lugar. Mas os homens que habitavam naquele lugar invejaram a bênção de Deus sobre a vida dele. Quero te dizer uma coisa. Deus, ele vai te entregar grandes coisas. Deus, ele vai te fazer alcançar grandes coisas. Mas não se esqueça que as pessoas que estiverem ao seu redor podem te invejar. As pessoas que estiverem ao seu redor podem querer aquilo que é seu. Mas isso não te dá direito de odiar essas pessoas. Isso não te dá direito de querer combater essas pessoas com as armas carnais. Isso não te dá direito de tentar derrubar essas pessoas. Entende uma coisa? Se Deus te fez prosperar e Deus te chamou para ser bênção, pessoas te invejarem significa que verdadeiramente você tem feito a diferença. Saiba lidar com a perseguição e com a opressão do inimigo sobre a sua vida. Entenda que se alguém deseja te derrubar ou deseja ter aquilo que é seu, é porque você tem feito a diferença. Glorifique a Deus, porque as pessoas conseguem enxergar em você a grandeza
de Deus e seja bênção na vida dessas pessoas. A Bíblia nos diz que nós temos que amar aquele que nos odeia e orar pelo aquele que nos persegue. Então, se alguém tem te perseguido, seja por inveja, ou seja até mesmo por um ódio inexplicável, ore por essa pessoa. Ame essa pessoa de todo o teu coração. Faça com que o amor de Deus esteja refletido através da sua vida. Porque muitas vezes, só o fato de não corresponder o ódio com ódio, mas sim com amor, só o fato de responder o mal com o bem, pode fazer com que o teu testemunho mude a vida daquela pessoa. Pode trazer uma abertura para que o Espírito Santo de Deus comece a operar na vida daquela pessoa. E digo mais, quando você entende o que está escrito em Romanos 12, que nós precisamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Quando nós entendemos que o que está escrito ali no versículo 2, que diz assim que nós não temos que nos moldar segundo o sistema desse mundo, mas que nós precisamos ser transformados pela renovação das nossas mentes, que só assim a gente consegue experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, o que é não se amoldar segundo esse sistema desse mundo? É justamente isso. É exatamente isso. Dê uma olhada no que diz em Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor, seja sem qualquer fingimento. Odiai, sim, o mal, e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprios. Versículo 11. Não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no espírito, serve ao Senhor. Versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Cooperai com os santos nas suas necessidades, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei o mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira de Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Meus amados, a maior prosperidade que Deus pode te dar, a maior vitória que Deus pode te dar,
não é um negócio de sucesso, mas é transbordar o amor de Deus. A maior prosperidade que Deus pode te dar é colocar o Espírito dele dentro de você e você conseguir transmitir esse Espírito para outras vidas. Nós falamos aqui sobre a área financeira, que Deus ele pode te fazer prosperar com aquilo que você já sabe, aquilo que você já tem, que Deus pode te fazer grande e que quando Deus te fizer prosperar é para você investir em outras áreas para ter uma estabilidade financeira. Mas a verdade é que essa palavra também se aplica à obra de Deus mais simples que tem, que é o amor fraternal, o amor de irmão para irmão. Você não precisa de grandes coisas para transmitir o amor de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você não precisa de grandes estruturas ou de grandes projetos para ser a pessoa que representa Jesus para outras pessoas. Na sua simplicidade, Deus pode te fazer um grande servo, uma pessoa relevante na obra de Deus, uma pessoa que transmite o amor de Deus com excelência. Muitas vezes, abraçar alguém te faz transmitir o amor de Deus para essa pessoa. Faz de você um canal de bênção na vida dessa pessoa. Muitas vezes, o fato de ouvir as dificuldades de alguém e orar por essa pessoa, se mostrar interessado em ajudar essa pessoa a sair de uma situação de dificuldade, de dor, tem muito mais efeito do que fazer um pix para essa pessoa. Porque muitas vezes as dificuldades das pessoas não é financeira, mas é no coração. Então sim, a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma palavra de direcionamento profissional, financeiro, mas toda a palavra de Deus, ela tem um fundo espiritual. Toda a palavra de Deus, ela pode te orientar do que fazer na obra de Deus. E eu quero que você fique com essa palavra nesse dia de hoje. Quero que você medite nessa palavra nesse dia de hoje. Que esse dia 22 de novembro possa ser um dia que Deus muda a sua forma de ver o mundo. Que Deus transforme a sua vida de acordo com a renovação da tua mente. E que nesse dia de hoje você não esteja sujeito aos moldes desse mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos a vida do teu povo. Que o Senhor venha derramar sobre a vida deles, Pai, poder e autoridade espiritual, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que onde eles colocarem as mãos, a paz do Senhor, a paz do teu Espírito venha inundar. Onde eles colocarem os pés deles, que o Senhor venha tomar esse território, Pai. Que o Senhor venha entregar esse território como posse, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em Efésios 6, nós entendemos que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós entendemos, Senhor, que principados são territórios dominados por potestades que são espíritos que têm poder no mundo espiritual. E o Senhor nos chamou para tomar esses territórios no mundo espiritual para o Senhor,
para que a luz venha resplandecer sobre as trevas. Então, Senhor, eu quero pedir para que o teu povo, aqueles que estiverem ouvindo esse áudio, possam ser verdadeiramente luz aonde quer que eles vá. Senhor, que cada uma das pessoas que estiverem ouvindo esse áudio possa ser o sal da terra onde quer que eles cheguem. Que eles possam trazer a temperança, que eles possam gerar sede de busca pelo teu Espírito. E que cada um de nós, Pai, possamos sentir o teu favor sobre nós. O teu favor abrindo portas, o teu favor abrindo caminhos, o teu favor direcionando, Pai. Teu Espírito Santo esteja dentro de nós, nos mostrando o caminho que te agrada, Senhor. Pai, eu quero orar pelos projetos, pelos planos, Pai, pela vida financeira do teu povo. Que o Senhor, meu Deus querido e santo, venha tomar em tuas mãos, Senhor, os projetos e os planos dos teus filhos, Pai. Que tudo aquilo que foi amarrado, que foi retido, que o inimigo se levantou para tentar paralisar, que seja destravado em nome do Senhor Jesus. Pai, toma em tuas mãos, que o Senhor venha escancarar as portas na vida dos teus filhos. Que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar sobre eles bênçãos sem medida, sacudida, recalcada e transbordante. Porque nós entendemos, Senhor, que a obra do Senhor precisa ser realizada. Nós entendemos que o Senhor ordenou aos seus discípulos, aos seus servos, que eles fossem até os confins da terra para pregar o teu amor, para fazer discípulos para ti e para batizar, mas para que esses homens que têm esse chamado para ser enviado, para que eles consigam exercer essa obra missionária, nós entendemos que gera um custo e a tua igreja precisa estar pronta para arcar com esse custo. Então, Senhor, eu te peço para que o Senhor venha abençoar financeiramente, sim, o teu povo, mas que teu povo, quando for abençoado financeiramente por ti, tenha o coração voltado para ajudar a tua obra, a verdadeira obra, que venha junto com um renovo espiritual, que nós não fiquemos preocupados com cadeiras acolchoadas, ou com púlpitos de mármore, ou com roupas caras, ou com som caro, mas que o objetivo que estiver dentro do coração do teu povo seja de te servir, de fazer a tua palavra ser pregada onde as pessoas estão necessitando. Que o desejo de fazer a tua obra verdadeiramente esteja no nosso coração e que nós possamos empregar esses recursos que o Senhor vai nos abençoar para que a tua obra seja realizada da maneira que o Senhor realmente quer que seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço todas essas coisas, crendo que infinitamente além daquilo que eu pedi ou pensei, o Senhor vai fazer. Amém.